Olá, boa noite. Está no ar o UOL TV Notícias, segunda edição, com as seguintes notícias. O PIB do Brasil cresce 1% no primeiro trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. Brasil fica em último lugar em ranking de crescimento do PIB, com 39 países. Justiça determina bloqueio de 800 milhões das contas de Joesley Batista. E executivos que fizeram, entre aspas, lambança com dinheiro público devem ser afastados, diz o novo presidente do BNDES. A economia brasileira voltou a crescer após 8 trimestres seguidos de queda. Nos 3 primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto, PIB, avançou 1% em relação ao quarto trimestre de 2016, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Em valores correntes, a economia do país produziu 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Tecnicamente, o resultado tira o Brasil da recessão após 2 anos, mas para boa parte dos economistas ainda é muito cedo para decretar que a crise acabou, pois não há sinais claros de recuperação em todos os setores e permanecem ainda várias dúvidas sobre os próximos meses. A agropecuária foi o destaque entre os setores, porque a agropecuária registrou a maior expansão em mais de 20 anos e foi o destaque entre os setores calculados pelo IBGE, com um salto de 13,4% em relação ao trimestre do ano anterior, que seria o quarto trimestre de 2016. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o resultado, o PIB. Foi o maior crescimento desde o quarto trimestre de 96. E o Brasil fica em último lugar no ranking de crescimento do PIB com 39 países. Em uma lista com 39 países, o Brasil foi o que apresentou o pior resultado da variação do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, segundo um levantamento divulgado pela consultoria Austin Ratings, baseado na variação frente ao mesmo período, ou seja, ao primeiro trimestre do ano passado de 2016. A economia do Brasil cresceu 1% nesses primeiros 3 meses, é verdade, de janeiro a março de 2017, em relação ao trimestre imediatamente anterior, que seria o quarto trimestre de 2016. Mas na comparação com o mesmo período de 2016, houve uma queda de 0,4%. No 12º resultado negativo seguido, segundo os dados do IBGE. A lista inclui países, essa lista que foi divulgada ontem pela Austin Ratings, inclui países que representam 83% do PIB mundial e que já divulgaram seus resultados trimestrais do primeiro trimestre deste ano. E Justiça determina o bloqueio de 800 milhões de reais de contas de Joesley Batista. A ação popular acusa o dono da JF de usar informação privilegiada para comprar cerca de US$ 1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação que ele fez com o presidente Michel Temer. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 800 milhões de reais das contas do Sr. Joesley Batista, dono da JF, controladora da JBS, em análise preliminar de ação popular que acusa o grupo de usar a informação privilegiada para comprar cerca de US$ 1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação do diálogo do empresário com o presidente Michel Temer. A decisão em caráter liminar foi proferida no dia 30 de maio pelo juiz federal Tiago Bittencourt de Davi, da 5ª Vara Federal Cível aqui de São Paulo. E cabe recurso, viu? De acordo com a denúncia, Joesley e Wesley Batista, o seu irmão, bem como os diretores também da JBS e da JF, teriam praticado crime de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para lucrar na venda ou na compra no mercado financeiro. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também está investigando essas operações de câmbio e de compra e venda de ações. As denúncias citadas na ação popular também são objeto de inquéritos abertos pela CVM, como eu acabei de mencionar.
e executivos que fizerem lambança, entre aspas, com o dinheiro público devem ser afastados, diz o presidente do BNDES, que assumiu o cargo ontem no Rio de Janeiro. A declaração foi feita em solenidade de posse de Paulo Rabelo de Castro, que é o novo presidente do BNDES, junto com os ministros da Fazenda e do Planejamento, que participaram também do evento. O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, disse que é necessário afastar os controladores de empresas que fizerem lambanças com recursos públicos. A declaração foi feita em entrevista coletiva antes da sua posse, que, como eu disse, foi ontem no Rio de Janeiro. No discurso de posse, o novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, afirmou que o momento é de espantar os fantasmas psicológicos da crise, também em referência ao resultado divulgado do PIB na quinta-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava também presente na solenidade de posse e disse que voltou a afirmar que este é o momento de investir no Brasil. O país está acima das crises e dos problemas. Vamos em frente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também presente, afirmou que os investidores estão voltando a apostar no país e minimizando os impactos da crise política envolvendo o governo Michel Temer. Os empresários estão ávidos por aumentar os investimentos e não estão afugentados pelas crises estruturais que estão ocorrendo, disse ele, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Bem, eu vou ficando por aqui. Para você, um bom final de semana. Eu volto com vocês na segunda-feira, na primeira edição do AltV Notícias. Para você, uma boa noite e até lá.